conforme combinamos, estamos aqui, tá eu e minha esposa Elisama. Oi, pessoal, boa noite. A paz, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez na live de oração e intercessão. Vocês que nos acompanham também no meu Instagram aqui do lado, eu gostaria de pedir para que você nos acompanhe, entre no link do Geração Conquista e acompanhe nós na live desse Instagram aqui. Meus irmãos, nós estamos muito felizes de Deus ter nos abençoado mais uma semana. E durante esses alguns minutos, novamente, durante essa live, nós iremos buscar de Deus e vamos orar, né? Uma busca de oração, um tempo precioso na presença do Senhor. E eu queria fazer o convite para que você participasse conosco. Deixe o seu comentário nessa live, comentário de testemunho, pedido de oração. Você interagisse conosco. Seria muito interessante, muito importante, né? E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, muito bom, que é vida de oração, não é isso? Exato, nós vamos entrar nesse tema hoje que é tão importante para a nossa vida cristã, né, meu bem? E o que é vida de oração? Ela é a base do cristão. Você poderia explicar para nós um pouquinho sobre vida de oração, meu amor? A oração ela é uma disciplina espiritual, né, que a gente tem, é a nossa conexão com Deus. E uma vida de oração é a vida de um verdadeiro cristão, aquele que ora, aquele que conversa com Deus, aquele que se conecta a Deus dia a dia. Se nós quisermos ter uma vida com Deus verdadeira, uma vida frutífera, né? Se nós quisermos dar bons frutos, nós precisamos de uma vida de oração. Exatamente. Vida de oração é um canal direto com Deus. E é o que minha esposa acabou de dizer. E nós queremos compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre isso. E interessante que quando você tem uma vida de oração, em todas as outras áreas também vai bem. Por quê? Porque a oração ela te traz a resposta que vem de Deus, mas a oração ela te conecta com Deus. E Deus, a Bíblia vai dizer que ele é Jeová Shalom, Deus da paz. E quando você está na presença do Senhor, você sente paz, né? Então, quando você tem uma vida de oração, você tem autocontrole, você tem alguns atributos do próprio Deus, porque você está conectado com Ele, não é isso? Em primeira, vou ler no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz assim, ó: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Então aqui a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, o apóstolo Paulo já nos dá um apontamento de que a persistência em oração vai abrir portas. É importante que nós estejamos no caminho de oração insistentemente. Antes de continuarmos aqui, vou puxar você novamente para colocar no comentário. Se você tiver algum testemunho sobre oração, a oração que você fez e Deus respondeu, compartilhe conosco. Se talvez você queira um pedido de oração para uma determinada área, também coloque nos comentários. No finalzinho nós vamos estar orando pela sua vida, pela tua casa. A gente quer apresentar diante do Senhor, em intercessão, a sua vida diante do Pai. Amém? Compartilhe conosco, amor, uma palavra de Deus aí sobre oração. A vida de oração. A oração, na verdade, ela é, como eu já falei, a conexão com Deus, né? Nós precisamos orar em todos os tempos, não só na alegria, mas como na tristeza, né? A palavra de Deus nos ensina isso, que quando estamos sobrecarregados, que nós coloquemos tudo no altar do Senhor. A oração, ela é a conexão que você tem. Você precisa se conectar todos os dias. Assim como você é casado, que você conversa todos os dias com seu marido, com sua esposa ou com sua mãe, da mesma forma você precisa conversar com Deus. Não adianta nós procurarmos a Deus só quando a gente precisa, quando nós temos uma necessidade. Nós temos que ter um relacionamento. E a oração vem disso. É o seu diálogo com Deus. Você precisa dialogar. Você precisa contar para Ele as suas alegrias, as suas tristezas, né? Você precisa conversar com Ele, assim como você vai falar, você também vai ouvir, vai ter direcionamento sobre a sua vida, sobre a sua casa. E em 1 Tessalonicenses, a gente fala um pouquinho disso, né, meu bem? O versículo fala: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias,
pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nesse versículo já fala, ore continuamente. Se você quer uma resposta de Deus, se você quer ter uma vida próspera, uma vida frutífera, se você quer ter um parceiro de verdade na sua vida, alguém com quem você possa contar, essa pessoa é o próprio Deus. E você precisa orar continuamente. Essa é a vida do cristão. Exato. Já que nós estamos falando de vida de oração, e nós estamos em uma live de oração e intercessão, vamos orar. Eu gostaria de iniciar orando, mas se você quer uma oração, quer fazer um pedido de oração, fica à vontade de colocar nos comentários e compartilhar conosco aí uma experiência de oração em Deus, tá? Feche os seus olhos, você que está nos assistindo, está assistindo esse vídeo, vamos orar a Deus. Pai querido e eterno Deus, nós entramos na Tua majestosa presente para pedir ao Senhor, Deus, Pai, que o Senhor nos dê, Senhor, a direção, o ensinamento necessário através da Tua palavra, a todos os meus irmãos que aqui estão, ó Deus, assistindo esse vídeo, que eles possam receber do alto, ó Deus, uma direção clara da Tua palavra, de como seguir, como, ó Deus, ser um homem ou uma mulher, ó Deus, segundo o Teu coração, que tenha conexão direta com o Senhor, e que seja através de oração, que seja através de uma busca, meu Deus. Então, em nome de Jesus, ó Deus, desperta na vida dos meus irmãos, homens e mulheres que oram, homens e mulheres que buscam a face do Senhor. A Deus, nós sabemos que quando há oração, há resposta, quando há oração, há milagres, quando há uma busca genuína através da oração, há um manifestar da parte do Senhor, do céu sobre esse lugar. E nós oramos em favor da vida de cada um dos meus irmãos, oramos, ó Deus, em favor da nossa cidade, da nossa família, da nossa casa, das autoridades, ó Deus, que nos rodeiam, ó Pai, autoridades políticas, autoridades religiosas, ó Deus, que elas possam ser direcionadas pelo Senhor, Pai, que essas pessoas como autoridades sejam homens e mulheres de oração, porque o homem e a mulher de oração, ó Deus, anda segundo uma direção e a resposta do Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, Deus, mova agora o coração dos homens, das mulheres, para que se inclinam para o Seu altar e que sejam e se tornem homens e mulheres que oram, que buscam o Senhor, ó Deus, que buscam os conselhos do Senhor, e não é possível fazer com que ou receber sem que haja através de oração. Meu Deus, nós intercedemos pela vida desses, ó Deus, para que o Senhor, Pai, através do poder do Teu Espírito Santo, venha despertar-nos sobre a vida, Deus, da igreja, sobre a vida das pessoas que, ó Pai, estão frios, ó Deus, espiritualmente, que possam ter força, ó Deus, ânimo, ó Pai, para buscar a Ti, para orar. Renova as forças desse irmão, dessa irmã que talvez se encontra desanimado, ó Deus, que precisa de uma injeção de ânimo. Dê a eles fome e sede, Deus, de buscar a Tua presença e que eles possam orar, buscar do Senhor, do alto, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina que se buscar do alto lhe será dado, e nós cremos nessa palavra, e assim seja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já estamos caminhando pela metade da live, mas antes de continuar, eu gostaria de compartilhar com vocês mais um versículo aqui no livro de Efésios, capítulo 1, no verso 18, que vai dizer assim, ó: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Apóstolo Paulo dá uma orientação à igreja de Éfeso muito clara, que ele é um homem de oração. E o homem que ora é um homem que carrega a presença de Deus. E quando o homem carrega a presença de Deus, ele é detentor, do poder e a manifestação da glória de Deus. E esse homem, considerado um dos maiores apóstolos, apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele dá uma orientação muito clara de que ele ora, de que ele busca do alto, que ele busca de Deus uma transformação, uma mudança. Isso daqui vai além de que uma oração comum, ela vai além de uma oração também, uma intercessão do apóstolo Paulo para com aquele povo, com aquela igreja. Ele ora para que os olhos espirituais, os olhos do coração daquele povo pudessem ser iluminados, alcançados pela presença e o poder de Deus, a fim de que eles pudessem conhecer a verdadeira direção, a palavra, a esperança que vem do Senhor
Jesus, né? A esperança a qual ele nos chamou. Então, aqui se refere a Cristo Jesus, e ele fala sobre as riquezas gloriosas, aqui na parte C do versículo, e as heranças dos santos. Então, quando nós oramos e buscamos do alto, o Senhor ele nos dá, né, uma resposta. A palavra de Deus nos orienta que aquilo que é lançado, a palavra que ela é proferida, ela não volta vazia. E uma vez que é proclamado, intercedido diante do Senhor, mediante aos princípios da palavra, haverá um posicionamento do céu, uma resposta. Então, quando nós falamos de vida de oração, é um contexto cultural, né? Muitos de nós não temos o hábito de orar, de falar com Deus, mas é uma ferramenta necessária, não é isso? É totalmente necessária, né? Muitas vezes a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer com as circunstâncias da vida, né? As pessoas se perdem com as dificuldades que vêm da vida e procuram outros meios, mas é uma coisa tão simples, é você colocar o seu joelho no chão e clamar ao Pai, porque Ele te ouve lá do céu e Ele te responde, né? Exato. E aí, quando minha esposa comenta sobre isso, tem um texto aqui, um versículo no livro de Filipenses 4, do 6 ao 7, que vai dizer assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, de novo, em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem-se os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes, com Cristo Jesus. Olha que interessante, é o que ela acabou de dizer aqui, ó, na palavra de Deus aqui, Filipenses, no capítulo 4, 6, até o verso 7. O capítulo 4, 6 vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, em outras versões. Isso eu costumo dizer para as pessoas que caminham conosco, porque de fato, o Senhor nos dá uma orientação muito clara. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, escreve essa carta, orientando para que eles não fossem ansiosos, confiassem em Deus. Mas isso mediante a uma conexão através de uma busca de oração. Sim, não tem como você caminhar com Deus sem falar com Ele. Exato. Agora, eu e minha esposa, nós temos uma vida de oração. Sim, claro. E essa vida de oração não é só oração. Transcende um pouco a oração, né? É uma vida de consagração. Exato. Nós temos aprendido até mesmo aqui na nossa casa, né, em Lagoinha, a nossa pastora, ela nos ensina muito, nos orienta muito em palavras proféticas, Verdade. né, onde nós declaramos sobre a nossa casa as bênçãos, as vitórias que Deus nos leva, os novos caminhos que nós temos a percorrer. Também, junto com a oração, nós temos a vida em jejum, né? Então, são as disciplinas espirituais que a gente precisa fazer todos os dias, porque nós temos, assim, nós teremos uma conexão com os céus verdadeira. Exato. Se você não ler a palavra, se você não ler a palavra de Deus, né, que é o manual da nossa vida, se você não tiver uma vida de oração, que é um tempo de busca ao Senhor, se você não tiver uma direção clara aos céus, infelizmente você não alcança os objetivos de transformação de vida. Então, tem uma frase muito interessante que o pastor Varley, o meu sogro, mencionou algumas semanas atrás, e eu anotei essa frase para trazer para vocês, que tem a ver com vida de oração, que ele diz assim, um passado resolvido é um futuro garantido. Porque quando nós oramos a Deus, entrando aqui em Filipenses 4,6, e depositamos ao Senhor todas as nossas ansiedades e confiamos nele, Deus fará. Mas precisa haver uma busca, uma oração. Eu preciso esquecer do passado, orar e buscar do Senhor uma direção para o presente e futuro. E o Senhor vai nos garantir que o nosso futuro venha a ser um futuro resplandecente, um futuro glorioso, como aqui o apóstolo Paulo também citou no outro versículo. Mas o interessante é que o nosso passado vai ser resolvido. Vai ser, né, o que é bom vai ser guardado, o que é ruim vai ser apagado. E é tão interessante que você falou que isso se baseia em relação a todas as outras lives também, né? Ontem nós estávamos conversando, eu estava conversando com algumas ovelhas, e aí até mesmo a gente estava falando sobre isso, até o perdão, né? A necessidade de você liberar o perdão. Às vezes, na nossa carne, no natural, nós não conseguimos. Mas, quando você busca a Deus e pede ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração, você consegue liberar um perdão. Você consegue ser uma pessoa diferente, você consegue amar a pessoa que você não ama hoje, você não tem, às vezes, um relacionamento melhor. Você consegue melhorar um relacionamento com a sua mãe, com a sua família, através da oração.
Porque Deus, ele faz tudo. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o todo-poderoso e ele é capaz de tudo. Então, se você tem uma conexão com ele e conversa com ele, e ora e busca dele, todas as suas orações elas serão atendidas de alguma forma. Participe conosco, deixe o comentário, nós temos ainda alguns minutos. Se você quiser fazer um pedido de oração, escreva aí no comentário para que a gente pudesse orar pela sua vida, abençoar você. Quer compartilhar um comentário também sobre uma oração que você fez e tem um testemunho para compartilhar conosco, fique à vontade. Eu e minha esposa, contar um pouquinho de nós, né? Como casal, lá em casa, nós temos a prática de orar. Ontem era 11h30 da noite, nós estávamos orando para um evento que ela, né, está organizando junto com algumas mulheres do Geração Conquista, cuidando das raízes. E ali nós estávamos orando, buscando de Deus, para que Deus cuidasse dos detalhes, né? Guardasse a vida de cada pessoa que está ali servindo como voluntário, a liderança também, e cuidando de tudo, até os detalhes organizacional, porque Deus ele é poderoso. Então, através da oração, nós estávamos inclinando o nosso coração diante de Deus para buscar em prol daquele propósito. Então, quando você busca, o Senhor responde. Quando você busca, o Senhor faz. E a oração tem que ser feita com fé. Então, entenda o seguinte, a vida de oração não é somente no momento que você estiver na igreja, né? No momento que você estiver no hospital, no momento de dificuldade. A vida de oração é o tempo todo. É quando você estiver no trânsito, no carro, Sim. né? Elevar os pensamentos a Deus. Sim, é uma consagração que você tem diária com Deus. Antes de dormir, quando acorda, né? Quando está escovando os dentes, ora um pensamento, tomando banho, em todos os momentos, né? Eu ia dizer isso. Eu oro muito tomando banho, meu irmão. Tô lá tomando banho, eu já estou na vibe de oração. Gosto muito de orar quando eu estou no banho. Eu gosto de orar quando eu estou no trânsito. Oração é o tempo todo. Né? Quando você acorda, quando você vai dormir, quando você vai almoçar, jantar, quando você está com seu cônjuge, né? Quando você está com sua família, quando você está no culto. Oração, não tem tempo. A oração ela tem que ser cotidiana. Ela tem que ser uma rotina da sua vida. Vida de oração não é você orar esporadicamente. É um relacionamento, né? E Deus, ele não é uma utopia, ele tá aqui disponível para nós, o véu foi rasgado. Então, assim como eu não preciso marcar um horário para conversar com meu esposo ou conversar com ele de forma periódica, Deus também ele não é religioso. Ele está esperando você conversar com ele o tempo todo. Então, se conecte a ele. Pois é, meus irmãos, para ter uma vida de oração, basta você ter a iniciativa e querer orar, né? Eu acho que o maior ensinamento que fica para nós nessa noite, porque a palavra de Deus está disponível, a orientação clara do Senhor de como fazermos. Agora, a oração poderosa, meu irmão, você pode ter certeza que ela vai ser a oração conforme a Bíblia. Então, é impossível você ter uma vida de oração sem que você também tenha uma devoção à palavra de Deus. Você precisa ter também disciplina. Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós falamos de oração, falamos de leitura bíblica, devocional, nós falamos de jejum, nós falamos de vários outros pilares que é importantíssimo para mim, para você que é cristão, ou talvez para você que ainda não conhece muito bem, mas que é o primeiro passo, né, para que a sua vida seja realmente transformada. Eu gostaria de orar pela sua vida, gostaria de abençoar você. Se você ainda não colocou aí, nós temos aqui os últimos 2-3 minutos para que você tenha a oportunidade de colocar um pedido de oração. Coloca aí na live, escreve aí, se você quer que ore pela área de saúde, financeiro, talvez ali pela família, coloque aí nos seus comentários um pedido de oração. Nós queríamos orar por você, abençoar você, e aí eu vou reler o versículo que está queimando no meu coração aqui, que é exatamente esse, de Filipenses 4:6, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha, isso é muito poderoso, meus irmãos. Isso é muito forte. Nós precisamos confiar em Deus. Agora, é muito fácil confiar da boca para fora. Quando nós confiamos, nós oramos, nós entregamos a Deus. Através de oração, nós colocamos diante dos braços do Senhor e esperamos que o Senhor faça. Então, não negocie o seu tempo de oração. Exato. O mundo nos oferece muita coisa, né? Muitas distrações. E nos incentiva a orar ou não? Não.
Negativo, ao contrário, né? Ao contrário. Por quê? O tempo, falta de tempo, né? Correria, o cansaço. O estresse. Tem uma série de coisas que vai te impedir de fazer uma devoção a Deus. Ler a palavra, orar a Deus, jejuar, buscar do alto. Então, para que isso mude na sua vida, é necessário um esforço, é necessário um primeiro passo. Então, para se tornar um homem ou uma mulher que seja de oração ou que tenha uma vida de oração, você precisa tomar uma atitude, ter um posicionamento e colocar aqui, como Filipenses 4:6 diz, que não andar ansioso, mas buscar do alto, buscar de Deus. E o único caminho que há, buscar do reino dos céus, é através das disciplinas espirituais. Oração, jejum, palavra. Esses são os 3 pilares básicos. Amém, meus irmãos? E aí, tem algum pedido aí de oração, Cadu, para que a gente pudesse orar? Se você também quiser que a gente ore por algo, pode colocar nos comentários, irmãos. Mesmo a live se encerrando, a gente vai buscar de Deus e orar pela sua vida e abençoar você. E só uma coisinha, se você tiver alguma dificuldade em relação a orar, né, porque existem vários tipos de orações, né, para determinados momentos que a gente vive na nossa vida. Se você tiver dificuldade para orar, se você tiver alguma dificuldade em relação às disciplinas espirituais, chama a gente aqui no direct, tá? Nós estamos aqui para te servir, nós estamos aqui para te auxiliar e para orar junto com você. Independente da live, nós estamos aqui para orar junto com você. Amém. É isso, pode nos chamar se tiver alguma dificuldade sobre disciplina espiritual, leitura da palavra, dificuldade de oração, como orar a Deus, pode nos chamar no direct, nós iremos responder a sua mensagem. Vamos orar? Você ora por ela? Vamos Amém? Sim. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença agora, Pai, em intercessão, Deus, pelas filhas da Yara, Pai, pela Giovana e pela Manuela. Senhor, que o Senhor venha com a saúde sobre a vida delas. Nós repreendemos, Deus, todo levante, nós repreendemos toda doença. Senhor, todo mal que tenha fingido da vida das duas, Pai. Que o Senhor possa levantar as suas colunas de fogo sobre essa casa. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja de todo mal. Pai, que o Senhor venha com a cura sobre a vida das duas, Pai, a cura definitiva. Deus, e todo levante, toda dificuldade que elas estejam passando, que o Senhor venha sobre elas agora, Pai. Nós clamamos em intercessão, Deus, pela vida das nossas irmãs, Pai. Que o Senhor venha, Deus, e restaure o corpo. Deus, que o Senhor dê uma noite de sono e de descanso, que nessa noite, Deus, o Senhor restaure a saúde de cada uma delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Antes de encerrar, gostaria novamente de agradecer a sua participação, que esteve conosco durante esses alguns minutos aí de live. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana poderosa, né, de milagres, e que você também exercite a oração diária, em todos os momentos, né? Sim. E queria aproveitar e deixar o convite para vocês. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, nós estaremos novamente aqui às 20 horas com a nossa live de oração e intercessão. E essa live vai ser muito especial. Eu não estarei, mas estará minha esposa e uma outra convidada, que é a Júlia, a líder do GC Conexão. Vai ser muito interessante. As mulheres irão orar pela sua vida, irmãs. As irmãs do Coque vão abençoar vocês. Exato, e vamos te fazer um convite. Aguarde. Não pode perder, hein? Tem algo esperando aí, muito legal. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, live de oração conosco, 20 minutinhos do seu tempo, para Deus abençoar você em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Um abraço. Tchau, tchau.